fala ao nosso coração, que engrandecem o nome do nosso Deus. Agora vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 16 e 17. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Esses dois versos, principalmente o 17, são muito famosos na história, inclusive, não é? Nós vamos retratá-los e vamos dizer o porquê, inclusive, né? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. A palavra do Senhor diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém. Louvado seja o Senhor pela leitura da sua palavra. Irmãos, é interessante porque o mundo, né, historicamente, passou por várias transformações, né? Se nós fôssemos elencar aqui todas as transformações pelas quais o mundo passou, nós ficaríamos aqui muito tempo falando sobre elas, né? Mas eu levantei aqui algumas destas transformações históricas, né, que ocorreram após alguns eventos, né, que são assim ou que foram marcantes, determinantes da história mais próxima de nós, né, que efetivamente nos chamam a atenção, né? Por exemplo, a Revolução Industrial, né, quando as máquinas passaram a ser utilizadas, né? Então a produção, né, de uma série de utensílios, objetos, deixou de ser só manufaturada, ou seja, só feita manualmente, as máquinas começaram a aparecer, as empresas, etc., como nós bem sabemos, né? Nós também tivemos duas grandes guerras mundiais, né, que foram determinantes, inclusive, para, principalmente a segunda, para determinar as grandes potências do mundo. O mundo ficou dividido e assim por diante, né? Depois, nós poderíamos destacar também a era digital, né, com a chegada dos computadores. Eu sempre me lembro disso, porque eu estava entrando no seminário, né? E aí surgiram os computadores, né? Os 286, 386, 486, depois o Pentium. Faz muito tempo, né? Isso é da época lá do presbítero Luciano, ele lembra bem disso, né? Enfim, depois a internet, né? O advento da internet e as redes sociais, como isso mudou a história, né, irmãos? Como isso é um marco determinante, né? O mundo passou a ser outro, né? Com a chegada da internet, a banda larga, a fibra ótica, essa coisa toda, as redes sociais, né? A gente percebe isso de uma forma muito clara. O 11 de setembro, né? Aquele trágico dia, né? Daqueles atentados terroristas nos Estados Unidos, né? 11 de setembro de 2001, né? Eu me lembro, também estava no seminário nessa época. Que coisa trágica, né, irmãos? O mundo também mudou depois, né, destes acontecimentos, ou deste acontecimento, né? E hoje nós estamos enfrentando esta pandemia. Certamente, essa pandemia, ela já marcou a história, né? E muitas coisas ainda serão ditas a respeito deste momento que nós estamos passando, que estamos experimentando. Estas transformações que nós narramos, né, historicamente, pelas quais o mundo passou, né, elas mudaram a vida das pessoas. Não há dúvida, mudaram para melhor ou para pior, né, mas que aconteceram mudanças em decorrência destes fatos que nós narramos aqui, e tantos outros que nós poderíamos trazer aqui, e coisas, inclusive, estão acontecendo, até porque falamos da pandemia, não é? Enfim, são mudanças que aconteceram e efetivamente significativas, não há dúvida. E
o que nós queremos tratar com os irmãos aqui é a respeito, né, da maior transformação que pode acontecer na vida de alguém que, comparada a estes eventos históricos que nós narramos, se limitam a quase nada. Porque nós vamos falar hoje, né, de uma transformação que só o Evangelho e nada mais pode fazer na vida de alguém. Só o Evangelho pode mudar o significado, efetivamente falando, não é? O status de alguém em relação ao nosso Deus, não é? Só ele tem esta condição. O Evangelho ele é único nesse sentido. Nada mais pode fazer a diferença, nada mais pode transformar a vida de alguém de tal forma a mudar o seu status, a mudar a sua condição em relação ao Deus Todo-Poderoso. Todas as outras que nós citamos, aqueles acontecimentos históricos, tiveram sim as suas transformações, os seus significados. Mas nenhuma transformação é tão importante que alcance a vida de alguém, senão a que o Evangelho traz. A transformação que o Evangelho traz para um indivíduo. Né? E nós vamos utilizar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né, para isso. Né? Esta carta é um grande tratado sobre o Evangelho e suas implicações na vida dos discípulos de Jesus. Eu vou repetir. Esta carta, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, é um grande tratado sobre o Evangelho e suas implicações na vida dos discípulos de Jesus. Por isso nós temos duas divisões maiores e claras, dos capítulos 1 a 11 e do 12 em diante, que demonstram isso claramente para todos nós, não é? É interessante porque a igreja que estava em Roma, ela foi formada, né, olhando para o contexto, né, ela foi formada provavelmente por cristãos que se converteram em Jerusalém, né, quando da descida do Espírito Santo lá narrada no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, né? Então, crentes que foram para, melhor dizendo, pessoas que foram para Jerusalém, não é? E lá estando, né, para a celebração da Páscoa, efetivamente, ao ouvirem o discurso de Pedro, muitos se converteram e muitos não eram daquela região, daquela cidade. Ao voltarem, não é? Eles então constituem a igreja de Roma, e também porque é uma grande perseguição e muitos foram espalhados, mas são probabilidades, né? O apóstolo Paulo, que é o autor da carta, ele só esteve em Roma no final da sua vida. E ele escreve, muito provavelmente, esta carta na sua terceira viagem missionária, estando em Corinto, né? Nós não temos certeza disto, mas ele escreve, ele não esteve, ele vai sendo informado a respeito do que estava acontecendo, e o tema principal desta carta, como nós já falamos, é o poderoso evangelho, não é? E suas consequências na vida dos cristãos. Então, o tema central, se a gente pudesse dar um tema, é lógico que existem nuances, né? Mas se a gente pudesse dar um tema central para esta carta, é o poderoso evangelho, não é? E suas consequências na vida dos cristãos. Nós, como vocês já perceberam, vamos usar o capítulo 1, né, para a nossa mensagem, né, para a centralidade da nossa mensagem, mas eu gostaria de chamar a sua atenção, né, desde o início do capítulo 1, do primeiro verso, você vai perceber que o evangelho, ele é narrado o tempo todo. Veja, no verso 1, o texto diz que a vida inteira de Paulo dizia respeito ao próprio evangelho. O verso 2, tudo no capítulo 1, diz que o Antigo Testamento, né, inteiro apontava para o evangelho. Os versos 3 e 4, né, dizem que o evangelho dizia respeito a Jesus, o Deus homem. Os versos 5 e 6 falam que o evangelho leva à obediência
pela fé. E o verso de número 7, ele vai saudar, então, inicialmente, aqueles irmãos. Então, a própria introdução da carta já nos remete a este poderoso evangelho. Dos versos 8 em diante, dos versos 8 a 10, o apóstolo Paulo, ele vai chamar a atenção para o desejo que ele tinha no coração de ir até Roma, né, estar com os crentes da cidade de Roma. E dos versos 11 a 15, né, embora aqueles homens e mulheres já fossem cristãos, Paulo, né, estava ansioso, queria estar com eles para abençoá-los, para continuar pregando o evangelho também em Roma, para o avanço do reino, para a confirmação daqueles irmãos que já haviam se convertido. Se você puder olhar comigo, nos versos 13 em diante, o texto diz assim, né, demonstrando esse desejo que o apóstolo Paulo, né, de estar com eles, de repartir, etc. Ele diz assim, o verso 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus de ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então a gente percebe de uma forma muito clara que sim, esse é o tema central. O apóstolo Paulo, né, desde o começo, ele vem tratando do evangelho, deste poderoso evangelho, e ele gostaria muito de estar com aqueles irmãos para conseguir algum fruto. Os versos anteriores ao 13º dizem isso, né, que ele gostaria de estar com eles, ele gostaria de ir para Roma para continuar dividindo o evangelho, esse evangelho que tinha alcançado a sua vida, que tinha transformado o seu coração, e ele bem sabia disso, por isso ele diz no verso 14, pois eu sou devedor a todas as pessoas, inclusive, né, esta dívida, muitos dizem que está relacionada ao fato de que ele perseguiu a igreja, né, então ele se sentia constrangido ainda mais, né, de pregar, de dividir, de repartir este evangelho, tanto a gregos, quanto a bárbaros, sábios, ignorantes, a todos, não importa. Por isso o verso diz, o 15, por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Paulo estava motivado, queria muito estar com aqueles irmãos. Por quê? O verso 16, onde nós vamos concentrar a nossa mensagem, diz assim, ele estava, então, ansioso, querendo muito, né, ir anunciar o evangelho, porque este evangelho não o envergonharia. O início do verso 16 diz aí, pois não me envergonho do evangelho. Alguns interpretam, irmãos, esta vergonha de forma equivocada. O apóstolo Paulo, ele não estava dizendo que ele sentia vergonha do evangelho, que pelo fato dele ter sido alcançado pelo evangelho, ele sentia algum tipo de vergonha, como a gente às vezes percebe algumas pessoas tímidas ao dizerem que foram alcançadas pelo mesmo. Seria até contraditório, porque ele diz no verso 15, eu não vejo a hora de pregar o evangelho, como eu posso sentir vergonha dele, se no verso anterior ele disse que ele não via a hora de repartir? A ideia que está por trás aqui, meus irmãos, é que o evangelho não o envergonharia. Ele sabia que ao pregar este evangelho, este poderoso evangelho, ele não seria envergonhado, porque o evangelho que o apóstolo Paulo pregava era o evangelho que ele recebera do Senhor Jesus. Não o evangelho ditado, construído por homens, mas o evangelho puro, genuíno. Por isso ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque eu sei o que este evangelho faz. Eu sei o alcance deste evangelho.
Eu sei que ao pregar este evangelho, ele vai alcançar o fim para o qual ele foi destinado. A transformação de muitos ou a condenação. O fato é que este evangelho não o envergonharia. Não é? E ele continua dizendo, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Este evangelho não é uma construção humana. Este evangelho é o evangelho poderoso. É o evangelho que foi traçado pelo Senhor, nosso Deus, desde a eternidade. A palavra aqui, meus irmãos, o poder aqui é a ideia de uma bomba, de uma dinamite que transforma, que muda, que não deixa como estava. A ideia é esta aqui. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu quero muito estar com vocês em Roma, pois eu não me envergonho deste evangelho. Este evangelho não vai me deixar falando sozinho. Ele vai alcançar efetivamente os resultados para os quais ele foi destinado, porque este evangelho é o poder de Deus. Este evangelho, ele transmite o poder, a transformação que há por meio dele. E esta transformação, o texto continua dizendo, é para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o evangelho que o apóstolo Paulo está narrando como o poder de Deus que não envergonharia, ele diz respeito à salvação de todo aquele que crê. É interessante nós percebermos que, ao mesmo tempo que é utilizada a palavra todo, dá a impressão de que o evangelho alcançaria a todos, mas ele já vem e limita, dizendo-nos que a salvação só será aplicada deste evangelho que é poderoso para transformar as vidas, que não envergonharia o apóstolo Paulo. Ele só efetivamente salvaria aqueles que crescem neste evangelho. Primeiro, do judeu e também do grego. É interessante porque havia pelo menos 4 grupos na igreja de Roma, e 2 destes eram compostos por judeus e gregos. É interessante que o apóstolo Paulo, ele chama a atenção até para a ordem histórica da revelação, porque a redenção ela é apresentada desde o Antigo Testamento, e os judeus conheciam efetivamente a redenção que o Senhor, nosso Deus, já havia providenciado desde os tempos passados. É interessantíssimo nós percebermos isso, mas que essa salvação também está destinada aos gregos, aos gentios, e assim por diante. Ou seja, essa salvação ela não estava limitada a um grupo étnico, não. Essa salvação estava limitada, ou melhor dizendo, essa salvação estava destinada a todos aqueles que crescem neste evangelho poderoso, que transforma, que muda totalmente, onde ele penetra, não tem como a pessoa continuar a mesma. Aqueles que creem no evangelho têm a sua vida totalmente transformada. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nestas palavras iniciais do verso de número 16. Este poder é um poder inigualável. E a palavra utilizada aqui também é para se contrapor ao poder do Império Romano, que era uma nação extremamente poderosa. Mas a palavra que o apóstolo usa aqui também é para dizer que este poder se sobrepunha a todo o poder conjunto do próprio Império Romano. Porque o Império Romano poderia matar, escravizar, mas transformar a vida de alguém, só o poderoso Evangelho. Só ele tem condições, até hoje, de fazer isso. Não é? Aqueles que creem, aqueles que efetivamente recebem este Evangelho como o poder de Deus
para transformar a sua vida. Então ele está relacionando diretamente esta salvação a todo aquele que crê, como nós bem vimos, né? Por quê? Porque havia necessidade, meus irmãos, de Deus intervir na história para que houvesse essa salvação. Por isso o verso 17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ou seja, este Evangelho poderoso que nós estamos narrando aqui para os irmãos mais uma vez, que é o poder de Deus para transformar, para salvar todo aquele que crê, aquele que efetivamente não deixaria o apóstolo Paulo passar vergonha ao anunciá-lo, porque se tratava deste poder que transforma, que liberta. Este evangelho anuncia que o homem é pecador. E sendo pecador, ele está morto espiritualmente. E para regenerá-lo desta morte, Jesus se faz justiça e justificador. Ou seja, ele se oferece, não é? Ele é a própria oferenda, ele se deixa levar, ele mesmo se oferece para ser aquele que vai justificar. Então ele é a própria justiça e o justificador. Por isso o texto nos informa, no verso 17, desta forma, que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. Ou seja, nós só conseguimos entender a gravidade do pecado quando nós olhamos para o Evangelho. Este Evangelho que diz que por causa do pecado todos nós fomos separados de Deus. E, consequentemente, nos encontrávamos mortos espiritualmente nos nossos delitos e nos nossos pecados. E na condição de mortos, nós não teríamos como olhar para Deus. Nós não teríamos como reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador. Mas aprove a Deus manifestar a sua justiça no Evangelho. Esta obra que é totalmente divina. Deus, então, vai efetivamente declarar justos aqueles que creem no Evangelho. Este Evangelho que revela esta justiça revelada por Cristo na cruz do Calvário. É interessante, meus irmãos, nós também percebermos que esta justiça, não é? O verso continua dizendo, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esta obra, como dizíamos, é uma obra totalmente divina. O homem é um agente passivo, ele não participa de nada, porque estava morto nos seus delitos e pecados, mas aprove a Deus realizar esta obra para nos salvar, para nos libertar, para nos redimir, não é? E ele só aceitou esta justiça, esta justificação, ou esta justificativa, colocando o seu filho, não é? E ele foi de bom grado lá à cruz do Calvário, para nos salvar, para nos redimir. E é interessante que, ao fazer isso, ao nos salvar, ele coloca a fé de forma tal em nosso coração que nós vamos viver em função dela. Por isso o texto diz, o justo viverá pela fé. É interessante que esta obra nos salva, nos justifica e nos sustenta até o fim pela fé que nos é dada por Deus, que é gratuita. Ou seja, esta obra de justificação que nos substituiu, que é vicária, que é substitutiva, ela efetivamente garante salvação e ao garantir essa salvação, aqueles que creem, como nós vimos lá no verso 16, Deus coloca fé no nosso coração para que nós crescemos nele,
E tudo isso feito de forma gratuita. Ou seja, nós não podemos pagar, nós não temos como alcançá-la, mas ela custou muito caro. Ela custou o sangue, o precioso sangue da segunda pessoa da Trindade. É interessante porque esta é uma obra completa. O texto diz que os justos vivem pela fé, ou seja, eles são sustentados pela fé. Nós não conseguiríamos sustentar a nossa vida, mesmo depois de justificados, se Deus não colocasse esta fé em nosso coração, que vai nos conduzir até o fim. Por isso o texto diz que de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós somos justificados, efetivamente, pelo sangue de Jesus. Mas esta fé é necessária para que nós continuássemos crendo, sendo sustentados pelo Senhor até o fim. Esse, meus irmãos, é o poderoso Evangelho de Deus, que nos mostra quem somos, que nós estávamos perdidos, mas Deus muda isso mandando o seu Filho morrer para nos justificar, para nos salvar, morrer em nosso lugar e ser a nossa justificativa diante de Deus. E ao nos justificar, nos salvar, Ele coloca fé em nosso coração para perseverarmos até o fim. Tudo isso é obra do Senhor. Tudo isso. Este poderoso Evangelho é que nos transforma, é que nos liberta. É interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 5, verso 1, ele diz assim, Romanos, capítulo 5, verso 1, diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que verdade maravilhosa, meus irmãos. Olha que bênção que alcançou a nossa vida. Nós estávamos perdidos. Mas este evangelho que é poderoso, que é transformador, onde ele entra, ele transforma, ele muda aqueles que creem. E ao crerem no evangelho, o Senhor lhes imputa a fé no coração, para que eles possam perseverar até o fim. Por isso, os justos vivem pela fé. E os justos jamais perderão a fé. Não existe um texto na Bíblia que diga que a fé que foi implantada no coração daqueles que creram nesse poderoso evangelho pode ser tirada. Muito pelo contrário. É esta fé que faz com que você e eu perseveremos até o fim. É esta fé, meu irmão, que diz claramente para você e para mim que nós podemos continuar confiando, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nos justificou, Ele vai continuar nos sustentando. Ele vai continuar cuidando. É esta fé que diz para você e para mim que nós não vamos perder a esperança, que nós vamos sim perseverar até o fim, mesmo em meio às adversidades, às lutas, mas este poderoso evangelho que nós cremos e ensinamos, nos ensina isso. E nisto nós devemos descansar. Porque esta fé que o evangelho trouxe para o seu e para o meu coração, você que já creu nesse evangelho, este evangelho que transformou, está transformando a nossa vida, efetivamente nós jamais vamos desanimar. Não! Pela fé nós vamos enfrentar todas as coisas. E esta fé efetivamente jamais será tirada do nosso coração. Eu não sei como é que você está aqui conosco esta noite. Talvez você já tenha perdido toda a esperança, mas se você está perdendo, a primeira coisa que você tem que fazer é crer neste poderoso evangelho. Crer que o sangue de Jesus pode te purificar, sim, de todo pecado, de toda
as atrocidades que você cometeu na sua vida, transformar o seu coração, te transportar para o reino do Senhor e aplicar esta fé salvadora no seu coração. E ao aplicar essa fé, a sua vida jamais será a mesma. Você será transformado, impactado por este evangelho. E a sua visão de mundo vai mudar. A fé faz isso. Faz com que você e eu olhemos para tudo de uma outra forma, porque esta obra, como nós dissemos, é completamente divina, é uma obra do Senhor, ela é perfeita, ela é transformadora, ela é libertadora. Por isso, ninguém que creu neste evangelho perderá essa fé. Na perspectiva teológica reformada, jamais. Em outros lugares, outras coisas são ditas. Agora, o texto sagrado é muito claro quando ele nos informa que os justos vivem pela fé. E esta fé quem coloca é o próprio Deus. E desta fé nós jamais seremos demovidos. Eu quero concluir chamando a sua atenção rapidamente para alguns homens que tiveram a sua vida impactada pela leitura desta carta. É interessante, eu fui surpreendido porque John Stott, um grande teólogo anglicano, ao ler esta carta, teve a sua vida transformada para se dedicar ao discipulado. Essa carta é fantástica, meus irmãos. Lutero, e nós bem sabemos, ao ler estes 2 versos, foi convertido ao evangelho. E é interessante porque ele não entendia o verso 17, quando ele lia que a justiça de Deus se revela no evangelho, ele não conseguia compreender que a justiça de Deus era a manifestação de Jesus na cruz do Calvário, nos substituindo. Ele tinha a impressão que ele jamais conseguiria se apresentar justo, plenamente diante de Deus, porque ele via esse Deus justo, mas ele não entendia. E quando ele entendeu que a justiça de Deus não era uma obra humana e sim divina, ele se entregou totalmente ao evangelho e aí se inicia a reforma protestante. Calvino, por sua vez, da mesma forma, ele escreve nos seus comentários, e neste especificamente, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a transformação que este evangelho trouxe, esse poderoso evangelho trouxe para a sua vida. Agostinho, o pai dos teólogos, um dos homens mais brilhantes que este mundo já conheceu. Da mesma forma, traz relatos impressionantes sobre esta carta. Por quê? Porque esta carta, ela narra, ela trata deste poderoso evangelho que transforma, que muda a vida das pessoas, que efetivamente traz a paz que tanto buscamos para viver. As pessoas, elas colocam e buscam a paz em muitos lugares. Mas este poderoso evangelho, quando ele entra no coração de alguém, quando alguém crê neste evangelho que é para a salvação, onde está registrado a justiça de Deus, que o Senhor Jesus foi à cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. E essa é a única justificativa que o Deus Todo-Poderoso aceita. Quando alguém entende isso e crê neste evangelho, ao crer, esta fé, então, é imputada no seu coração de forma tal que ele passa a viver para o Senhor Jesus e tem a sua vida transformada, o seu status transformado. Esta paz que nós vimos aqui no capítulo 5, verso 1, depois de termos sido justificados por esta obra, esta paz com Deus é aplicada no coração, nós já não estamos mais em guerra com Ele. E aí todas as coisas na nossa vida são transformadas, as nossas relações. É impressionante, meu irmão. O evangelho, ele muda a história, ele restaura casamentos, ele restaura família, ele restaura corações, ele muda
tudo que precisa ser mudado, porque ele é poderoso. Como eu lhes falei, a palavra lá é como se fosse uma dinamite. Onde ele entra, ele transforma, não tem como ficar do mesmo jeito. E se você que está assistindo ainda não teve um encontro com esse poderoso evangelho que transforma, não com a religião, não é deste encontro que nós estamos falando. Porque tem muita gente religiosa que precisa ter um encontro com o evangelho. Gente que está há 20 anos na igreja, 25 anos na igreja, e ainda não conheceu esse evangelho, conheceu só a religião. Mas o que nós estamos falando é de um encontro pessoal, genuíno, com este poderoso evangelho que transforma, que liberta, que custou o precioso sangue de Jesus e que vai te sustentar até o fim. Que vai fazer com que essa esperança maravilhosa da eternidade jamais saia do seu coração, mesmo num tempo tão difícil como este que nós estamos enfrentando. Este poderoso evangelho dá condições de nós enfrentarmos essa pandemia. É claro que nós temos medo, é claro que nós devemos ser precavidos, mas nós sabemos que se Deus resolver nos levar nesta pandemia, nós sabemos para onde nós vamos, porque esse poderoso evangelho nos alcançou. E esse poderoso evangelho fala da esperança eterna. E só ele pode garantir esta esperança, a eternidade com o nosso Deus. Por isso você precisa crer. Você precisa receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Esta é a verdadeira transformação que o homem precisa para a sua vida, homens e mulheres. Você que está me ouvindo aí, o Senhor está dizendo para você, o dia é hoje. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa ter um encontro com o Senhor Jesus. Você precisa entender e ser alcançado por essa transformação que o Evangelho traz. E a sua vida jamais será a mesma. Jamais. Este Evangelho é maravilhoso. Como nós já dissemos, ele é libertador. O desejo do nosso coração é que, como tantos homens foram impactados, homens e mulheres foram impactados por este evangelho, que você da mesma forma seja. Eu não sei quais são os planos de Deus para a sua vida, mas se Deus está falando ao seu coração, creia em Jesus. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador, e este poderoso evangelho vai fazer toda a diferença na história da sua vida. O Espírito Santo passará a habitar no seu coração. Esta fé que nós estamos falando vai entrar na sua vida de forma tal que tudo vai mudar, você vai passar a ver as coisas de uma outra forma. Mas para tanto, você precisa crer nele. Por isso o apóstolo Paulo não via a hora de pregar esse evangelho em Roma, porque ele foi alcançado por ele. Por isso, na introdução, ele diz, quando ele está falando, né, que ele recebeu do Senhor graça e apostolado, no verso de número 5. Antes de ser apóstolo, ele foi alcançado pela graça. Essa graça maravilhosa, que é este poderoso evangelho. Por isso ele queria estar lá em Roma para dividir, para repartir, para que as pessoas fossem alcançadas, porque ele sabia da maravilha que era este evangelho. O homem que era perseguidor, que tinha prazer na morte das pessoas, que achava que as coisas deste tempo seriam suficientes para trazer alegria para o seu coração. E ele descobriu que a verdadeira satisfação e alegria estão neste poderoso evangelho. Louvado seja o Senhor por isso. E é este evangelho que você precisa conhecer. É este evangelho que você precisa se render nessa noite. Confessar o seu pecado diante de Deus e receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você não fez isso ainda, hoje é o dia de receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Entregue-se a Ele. Se Ele tem falado ao seu coração, entregue-se a Ele.
E ele vai mudar a história da sua vida. Para a glória de Deus. E para o nosso, e especificamente para o seu bem. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos